O torcedor bicolor foi pego de surpresa com um nome novo pintando na Curuzu: Gustavo Nicolas, o mais novo reforço do meio-campo do Papão. Um nome que muita gente não conhecia no futebol, mas que despertou curiosidade por outro motivo: ele é irmão do cantor MC Daniel. Mas aqui a gente não tá pra falar de funk, nem de música, e sim de bola rolando, porque o que interessa de verdade é o que esse cara pode entregar dentro de campo. E aí vem a pergunta: será que ele tem bola para ajudar esse elenco do Paysandu, que tanto sofre no setor de criação? Gustavo Nicolas tem 26 anos, não é nenhum garoto, mas também tá longe de ser um veterano. Ele vem do CSA, onde disputou a temporada de 2025 inteira, jogando nada menos do que 44 partidas. Isso mesmo, 44 jogos, sendo titular absoluto do time alagoano durante praticamente todo o ano. Ou seja, é um jogador que estava em plena atividade até bem pouco tempo atrás. O último jogo dele foi no dia 30 de agosto, então dá para dizer que ele está apenas há pouco mais de 2 semanas sem atuar oficialmente. Isso é ótimo, porque indica que ele chega em ritmo de jogo e pode ser utilizado já de imediato, sem precisar passar por um longo processo de readaptação física ou técnica. Em campo, ele atua como aquele clássico segundo volante, o famoso camisa 8, que ajuda na marcação, mas também chega à frente para armar as jogadas. Não é um meia de criação puro, mas tem características que podem acrescentar ao setor mais carente do Paysandu neste momento. Claro, quando a gente olha para os números, eles não impressionam tanto assim: um gol marcado e 2 assistências ao longo da temporada. Mas também é preciso levar em consideração o contexto em que ele estava inserido. O CSA, assim como o Papão, passou por altos e baixos na Série C, então o rendimento coletivo muitas vezes influencia diretamente no desempenho individual. E outra, o que o torcedor quer agora não é um craque, é alguém que chegue e seja minimamente melhor do que o que já tá aí. A régua não tá lá em cima, vamos falar a verdade. O meio-campo do Paysandu vem sendo o setor mais questionado ao longo da temporada. Falta criação, falta intensidade, falta aquele jogador que pense o jogo e que consiga dar dinâmica ao time. E se o Gustavo não é um gênio da bola, pelo menos ele vem de uma sequência forte de partidas, com ritmo de competição e sem sinais de lesão. Isso por si só já é um diferencial, principalmente num grupo que sofre com a falta de opções confiáveis. Então, se o Márcio Fernandes realmente conhece o atleta, até porque ele já passou pelo CSA e pode ter acompanhado de perto o desempenho do jogador, a tendência é que ele coloque o cara para jogar logo de cara. Não dá mais para perder tempo testando quem já teve chance de sobra e não rendeu. A contratação do Gustavo Nicolas também levanta aquela dúvida clássica: como o Paysandu conseguiu trazer um jogador agora, se a janela de transferências já se encerrou? A resposta é simples. Quando o atleta está sem vínculo com qualquer clube, ele pode ser contratado fora do período da janela. Como o CSA já encerrou sua participação na Série C, o Gustavo ficou livre no mercado. Aí, o Paysandu aproveitou a oportunidade e fechou com ele. Uma jogada esperta, que mostra que ainda é possível buscar reforços mesmo quando o mercado parece fechado. E sinceramente, o time precisava disso. Precisava de sangue novo, precisava de alguém para tentar mudar o cenário no meio-campo. Agora, se ele vai dar certo ou não, isso só o tempo vai dizer. Futebol é dentro das 4 linhas. Mas a expectativa é que ele seja pelo menos uma opção viável, que entre em campo e ofereça alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque o meio-campo do Papão hoje está previsível, lento, sem inspiração. Qualquer jogador que consiga quebrar um pouco esse padrão já pode ser considerado reforço. E com 26 anos, num momento físico aparentemente bom, com uma temporada inteira nas costas, o Gustavo Nicolas tem, sim, condições de entrar e jogar. Não estamos falando de um veterano que precisa se recuperar fisicamente, nem de uma aposta da base. É um jogador que estava atuando, que conhece a Série C, e que chega numa posição onde o Paysandu tem muita carência. Enquanto isso, outra dúvida começa a rondar a cabeça do torcedor: quem será o goleiro titular do próximo jogo? Gabriel Mesquita ou Matheus Nogueira? A dúvida surgiu depois da última partida, quando Matheus Nogueira apareceu como titular contra o América Mineiro. A justificativa oficial foi de que Gabriel sentiu um desconforto e não pôde jogar.
Mas quem acompanha o dia a dia do time sabe que essa história pode ter mais camadas. Desde que chegou ao Paysandu, o técnico Márcio Fernandes sempre demonstrou ter uma preferência por Matheus Nogueira. Foi ele quem deu sequência ao goleiro em sua última passagem pelo clube, e essa relação de confiança pesa muito, especialmente numa posição tão delicada como a de goleiro. Não é raro a gente ver técnicos bancando seus homens de confiança no gol, mesmo quando a concorrência também mostra serviço. E nesse caso específico, Matheus Nogueira teve uma atuação segura contra o América Mineiro. Não foi muito exigido, é verdade, mas também não comprometeu em nada. E isso já é o suficiente, às vezes, para manter a posição. Gabriel Mesquita assumiu a titularidade lá atrás, quando o próprio Matheus se machucou no jogo contra o Criciúma, no dia 2 de junho. Desde então, ele vinha sendo dono da posição. Mas agora, com a troca de comando técnico e o retorno de Matheus, as coisas podem mudar de figura. O Gabriel pode até estar recuperado, mas a decisão final passa pela confiança do treinador. E tudo indica que o Márcio deve manter o goleiro que ele conhece melhor, que já trabalhou com ele e que, até aqui, não deu motivo para sair do time. É aquela famosa máxima do futebol: em time que não perde, ou que não falha, não se mexe. Além disso, tem o detalhe do adversário. O Paysandu vai encarar o Goiás no próximo sábado, às 16 horas, em Goiânia. Um jogo que, em teoria, poderia ser menos complicado do que parece, já que o time goiano vai ter 7 desfalques por suspensão. 7 jogadores fora de combate, o que enfraquece bastante o elenco adversário. Mas, como a gente bem sabe, para esse time do Papão todo jogo tem sido pedreira. Nada vem fácil. Então, qualquer vantagem tem que ser aproveitada, e a presença de um goleiro seguro, que transmita confiança para a defesa, pode ser um fator determinante nesse tipo de confronto. A torcida já começa a se mobilizar, como sempre faz, mesmo em jogos longe da Curuzu. E o clima é de expectativa, tanto pela estreia possível do Gustavo Nicolas quanto pela definição de quem vai segurar as pontas lá atrás. São duas decisões importantes, que podem impactar diretamente no desempenho do time numa fase em que cada ponto vale ouro. O Paysandu não pode mais se dar ao luxo de tropeçar em jogos onde o adversário vem cheio de desfalques. É a hora de aproveitar qualquer brecha, qualquer vantagem, e tentar somar pontos fora de casa para manter vivo o sonho do acesso ou, pelo menos, afastar o fantasma do rebaixamento. E se tem uma coisa que o torcedor do Paysandu sabe, é que confiar demais na tabela dos outros é perigoso. A situação do time ainda exige resposta dentro de campo. Não adianta o Goiás ter 7 desfalques se o Papão não conseguir mostrar força, organização e, principalmente, vontade de vencer. E aí é que entra a importância de decisões bem tomadas pelo treinador. Se o Márcio Fernandes tem em mãos um novo jogador com ritmo de jogo, que pode dar uma nova cara ao meio-campo, não dá para ficar esperando adaptação de mais de um mês. O tempo de teste já passou. Agora é fase de ação. É colocar quem tem condição e ver quem aguenta a pressão. A grande verdade é que o Paysandu, nos últimos meses, ficou preso num ciclo vicioso. Sempre que um jogador parecia dar sinais de evolução, algo travava. Ou vinha uma lesão, ou uma suspensão, ou simplesmente um rendimento abaixo do esperado. No meio-campo, então, isso virou rotina. Ninguém consegue assumir o protagonismo. Faltou liderança, faltou qualidade no passe, faltou aquele cara que chama a bola e pensa o jogo. E aí, num cenário como esse, por que não tentar o Gustavo Nicolas? O cara já estava jogando, tem experiência na mesma divisão, não vai se assustar com o peso da camisa e, se tiver personalidade, pode acabar se tornando peça-chave nessa reta final. O próprio histórico do Paysandu mostra que muitas vezes o time se acertou com nomes que ninguém botava fé no começo. Jogadores que chegaram desacreditados, mas que, com sequência e confiança, viraram titulares absolutos. É isso que o torcedor espera. Não precisa ser craque. Só precisa jogar mais do que os que estão aí. E, convenhamos, não é uma missão tão impossível. O torcedor anda tão carente de bom futebol no meio-campo que qualquer jogador que consiga dar 3 passes verticais certos por jogo já vira esperança. E o Márcio sabe disso.
Ele sente o termômetro da torcida, ele entende que precisa fazer escolhas que mostrem atitude. E não tem escolha mais clara do que dar chance ao reforço recém-chegado, ainda mais quando esse reforço já tem ritmo, já tem rodagem e vem de uma temporada com bastante minutagem. Agora, voltando à situação no gol, é impossível ignorar como a posição é delicada. Goleiro não é como jogador de linha, que pode entrar aos poucos, ganhar confiança no segundo tempo de um jogo resolvido. Goleiro entra para decidir, para não errar. E nesse ponto, Matheus Nogueira parece estar um passo à frente. Ele não teve uma atuação espetacular contra o América Mineiro, mas também não cometeu nenhuma falha. E, quando se trata de goleiro, muitas vezes o melhor elogio é quando ninguém fala nada. Se ele passou despercebido, é porque fez o básico bem feito. E isso, para um treinador, é mais do que suficiente para manter a confiança. O Gabriel Mesquita vinha bem, sim. Pegou a posição quando o Matheus se machucou e segurou até aqui. Mas o futebol é feito de momentos, e o momento agora parece ser do Nogueira. Não só porque ele está recuperado, mas porque o técnico acredita mais nele. E confiança, no futebol, às vezes vale mais do que estatística. O curioso é que essa troca no gol acaba refletindo muito da instabilidade do time na temporada. O Paysandu foi um time que oscilou demais, e essa troca de goleiros simboliza bem isso. Nenhuma posição foi realmente estável, nenhuma formação durou tempo suficiente para criar entrosamento. É claro que as lesões atrapalharam, que a mudança de comando técnico também interfere, mas chega um ponto que o elenco precisa mostrar maturidade e reagir. E o momento é esse. Goiás com 7 desfalques, jogo fora, pressão do outro lado, e o Papão tem que entrar com sangue nos olhos. E isso passa diretamente por ter um goleiro seguro, um meio-campo mais presente e um treinador que não tenha medo de tomar decisão difícil. Inclusive, esse tipo de jogo fora de casa, contra um adversário remendado, é onde se mede o caráter competitivo do time. Não adianta só jogar bem em casa, com apoio da torcida e pressão a favor. O Paysandu precisa começar a mostrar força como visitante. E não é só pontuar, é tentar controlar o jogo, dominar o adversário, se impor em campo. Isso só acontece quando o time entra organizado, com as peças certas e com jogadores que entendem a responsabilidade. Não tem mais espaço para quem está entrando sem vontade, sem foco ou com medo da partida. Quem for para Goiânia tem que entender que ali talvez esteja um dos últimos suspiros do clube na temporada. E que qualquer ponto perdido pode custar muito caro. A verdade é que o Gustavo Nicolas pode até não mudar tudo da noite pro dia, mas se ele conseguir ajudar a dar mais equilíbrio pro setor de meio campo, já vai estar fazendo muito. A defesa, por mais que oscile, tem mostrado alguma consistência. O ataque vive de lampejos. Mas o meio-campo do Paysandu precisa se reinventar. Precisa parar de ser apenas um setor de passagem da bola e virar um setor de criação. E é aí que talvez esse reforço consiga fazer diferença. A camisa é pesada, a pressão é gigante, mas quem chega no Paysandu tem que entender isso desde o primeiro minuto. Já o caso do goleiro parece mais definido. Tudo indica que o Matheus Nogueira será mantido como titular. É o tipo de decisão que o técnico não costuma mudar sem um motivo muito forte. Se ele já mostrou preferência no passado, se colocou o cara de volta ao time quando teve a oportunidade, se ele não comprometeu no jogo mais recente, não faz sentido trocar novamente. E para ser justo, o Gabriel também não saiu por falha, saiu por lesão. Mas a fila anda, principalmente quando o treinador tem um nome de confiança. E, nesse momento, o Márcio tem essa segurança no Nogueira. Esse tipo de escolha, por mais polêmica que pareça, precisa ser entendida como parte do pacote do futebol profissional. Técnico não escala só por mérito do último jogo. Ele escala por convicção, por treino, por histórico. E se ele acha que o Matheus entrega mais o que ele quer, então vai manter. O torcedor pode até discordar, mas o técnico é quem vê o dia a dia, quem analisa cada detalhe. O importante é que o goleiro que entrar esteja preparado. Porque mesmo com o Goiás cheio de desfalques, o jogo vai ser duro. A gente sabe que o Paysandu sofre para dominar adversários, ainda mais fora de casa. Então o goleiro precisa estar atento, concentrado, pronto para quando for chamado.
Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O que parecia impossível pode estar prestes a sacudir o futebol paraense. Segundo rumores que circulam nos bastidores do Paysandu, o Paris Saint-Germain, um dos clubes mais ricos e poderosos do planeta, estaria de olho no Papão. E não estamos falando de interesse qualquer. Fontes próximas à diretoria alvirrubra garantem que Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, teria feito uma oferta monstruosa pelo clube paraense. O burburinho começou a ganhar força após reuniões discretas envolvendo dirigentes franceses e membros da diretoria do Paysandu. O valor, que ainda não foi oficialmente divulgado, seria suficiente para colocar o clube azul e branco no radar mundial, algo que nenhum torcedor bicolor poderia imaginar até então. Enquanto isso, a cidade de Belém fervilha com especulações: seria uma venda total do clube? Ou apenas uma parceria milionária com direito a investimento estratégico? Analistas do futebol brasileiro já tentam dimensionar o impacto de uma transação como essa. A chegada de um gigante europeu ao Parazão poderia transformar completamente a realidade do Paysandu, permitindo contratações de peso, modernização da estrutura do clube e visibilidade internacional instantânea. Para os jogadores, uma oportunidade única de brilhar em um projeto que atravessaria fronteiras, enquanto os torcedores se dividem entre o entusiasmo e a incredulidade. Nos bastidores, há quem diga que Al-Khelaifi estaria interessado não apenas na equipe principal, mas também em explorar o potencial de categorias de base, marketing e estádio, com o objetivo de transformar o Papão em uma espécie de filial internacional do PSG na América do Sul. A notícia já circula pelas redes sociais e grupos de torcedores, provocando debates acalorados. Alguns sonham com Neymar vestindo a camisa bicolor, outros questionam se a essência do clube resistiria a uma mudança tão radical. Por enquanto, tudo permanece no terreno do rumor, mas a expectativa é gigante. O Paysandu, que já é gigante no Pará, pode estar prestes a se tornar um nome conhecido no mundo todo, caso a negociação se confirme. A torcida aguarda ansiosa, enquanto especialistas garantem que esta pode ser a maior história de bastidores do futebol brasileiro nos últimos anos. Se o PSG realmente colocar as mãos no Papão, o Parazão jamais será o mesmo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.